Todo mundo já conhece a Solange, eu nem precisaria apresentar, mas a nossa e-commerce girl, uma das fundadoras da Abicom, até depois eu queria que tu falasse, não sei se já está na palestra, mas a Abicom é uma das parceiras de divulgação e eles têm ajudado bastante para levar o Magento para frente e para que o Bargento também tenha cada vez mais sucesso. A Solange é simplesmente uma autora, é simplesmente uma professora, é simplesmente uma pesquisadora, é simplesmente uma consultora, é uma palestrante, é a dona, foi ela que fundou o e-commerce. Não, ela não é tão velha assim. Eu só tenho a agradecer a presença da Solange. A primeira vez que eu chamei ela, falei, Solange, eu quero uma palestra tua, como que a gente faz? Ela, quando é? Tá marcado, quando é? Vamos lá que eu vou falar de mercado de trabalho, vou falar de carreira, mas sempre teve ali já junto, pronta para ajudar e para agregar. Eu acho que a gente tem muito a agradecer a ela pela presença dela aqui e ela certamente só tem a agregar numa área em que, como eu falei, nós temos muitos problemas. Tá? A gente precisa pensar em melhores profissionais. Já deixando a tua água aqui na mão, já está pronta. E, pessoal, recebam a Solange Oliveira. Oi, boa noite. Foi rápido, né? Se demorasse um pouquinho mais, eu estava na terceira cerveja. Se a palavra enrolar, vocês sabem que não é por minha causa, não é a idade, é o álcool mesmo. Problema de quem trabalha na área. Muito bem. Vocês não vão gostar muito do que eu vou falar aqui hoje. Vocês não vão me amar quando eu sair daqui. Porque eu já implementei muito Magento, né? E assim como a maioria de vocês aqui, o fiz através do conhecimento que adquiri na internet, dos manuais, dos fóruns, dos amigos e dessa forma amadora mesmo que a gente faz as coisas aqui, porque o Magento não está presente no Brasil. Tá? Então, o que eu vou falar pode não ser muito simpático, né? Mas eu acho que pode ajudar a gente a dar um passo para frente. Meu nome é Solange Oliveira, eu sou fundadora da eVision. A eVision é uma consultoria estratégica de e-commerce, nós não vendemos plataforma. A gente vende a ideia do comércio eletrônico para quem quer vender online. Tá? Eu dou aula na e-commerce school, eu dou aula no MBA da Impacta, eu dou aula no MBA da BSP e também dou aula na pós-graduação de marketing em Goiânia. Terra boa, saudade. Né? E algum tempo atrás também implementei o Magento. Há um ano eu sou vice-presidente da Abicom. A Abicom é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Nós estamos muito preocupados com o prestígio que o brasileiro tem mediante a ferramenta Magento e a falta de profissionalismo no mesmo tamanho. Né? A Abicom tem como objetivo ajudar os empreendedores pequenos e médios e grandes também a trabalhar o e-commerce de uma maneira profissional dentro de um país que tem o e-commerce engatinhando ainda. Nós temos 5 anos de atividade profissional do e-commerce. E eu estou aqui hoje com a Abicom nas minhas costas. A gente está tentando um contato, se não acadêmico, mas profissional com a Magento, para que eles entendam que grande parte dos empreendedores brasileiros usam o Magento e que a gente precisa ter uma atividade profissional estabelecida aqui. Não é só ter escritóriozinho com telefone. Né? A gente precisa de uma atividade mesmo, precisa de um CEO, precisa de gente orientando, precisa saber das releases, precisa ter alguém que torne o Brasil importante como ele é mesmo na implementação mundial. Vamos falar um pouquinho do e-commerce, vou falar rapidinho, que todo mundo já falou o que tinha que falar, mas é importante saber que os Estados Unidos fez, em 2012, 210 bilhões de dólares no e-commerce. 210 bilhões, gente. Quantos zeros tem isso? De dólares. E vai fazer, em 2013, 229 bilhões. Né? Não é pouco. Né? Nós aqui, os pequenininhos, né? Começamos em 2010 com 14 bilhões de reais. Parece desanimador, mas a gente vem crescendo em passos constantes e consistentes e fizemos 24 bilhões em 2012. É um número bom.
Podia ser melhor, a gente esperava mais, a gente esperava 26. 24 foi muito bom. Tá? A gente espera para esse ano pelo menos 32. De tudo isso, todo e-commerce que tem trabalhado no Brasil, a gente tem que entender um pouquinho quem é o Magento. Já falamos muito disso aqui, não precisamos ficar repetindo, né? Quem é o dono do Magento, né? Tudo empresinha pequenininha, né? Tudo coisinhas, né? E aquela coisa, aquele X que a gente não sabe exatamente o que é uma coisa metódica lá dentro. A gente não entende muito bem no Magento o que é o X-commerce. Quem usa Magento no mundo, a gente sabe também. Né? Grandes empresas usam Magento no mundo. Curiosamente, a Nike da Austrália apenas usa, e usa de uma forma muito interessante. Né? Vocês já passaram pela loja deles para dar uma olhada? É muito bacana, tem coisas muito diferentes que a gente não vê em grandes instalações por aí. A Harper Bazaar, que é uma loja fashion muito legal, tem imagens geniais. Tá? E a Omni Club e mais um monte, né, gente? Isso aqui é quem usa Magento no mundo. Quem usa Magento no Brasil? Eu sei que vocês não vão gostar. Mas quando a gente pergunta para as pessoas, por que você escolheu o Magento? Ela diz, porque é de graça. Eu sei que a gente não gosta, vocês que trabalham na área. Né? E porque a cultura do grátis está muito arraigado na gente. A gente sabe que as coisas que estão na internet a gente encontra de graça. E se não tem, encontra alguma coisa parecida. Né? Essa coisa do grátis está muito forte no brasileiro, ainda mais no Magento. E tudo que é de graça não tem valor, certo? As coisas têm o valor que nós damos para elas. Né? E se a cabeça do empreendedor é que o Magento é de graça, ele vai pagar pelo desenvolvimento dessa loja? Ele paga o valor do seu desenvolvimento? Ele paga as suas 25 horas só para instalar? 26 horas só para instalar o software? Não. Ele não paga. Por quê? As coisas têm o valor que nós damos para elas. E para o brasileiro, o Magento é de graça. E por que a gente tem essa lenda? Né? Porque existe uma confusão acadêmica, né, sobre open source e grátis. Né? E é assim, a gente confundiu isso no final dos anos 90, vocês são novinhos, vocês não são dessa época, mas a gente confundiu muito isso nos anos 90, open source, free software, e há essa confusão mesmo. O que a gente precisa deixar claro para as pessoas é que open source tem regras. Se vocês tiverem curiosidade de saber todas as regras para definir um open source, ele está no opensource.org/doc, é um documento assim, ó, definindo o que é o open source. Basicamente, ele diz que a distribuição é livre, não que ela é grátis. Ela diz que você tem que ter acesso ao código-fonte, tem que ter permissão para a criação de trabalhos derivados, integridade do código-fonte, blá, 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 blá. O Magento, na verdade, gente, ele é um software de generosidade. Eu sei que a palavra parece não combinar com software, né? Generosidade. Mas por quê? Quem constrói as instalações são os desenvolvedores. Quem conserta, quem coloca coisas novas são os desenvolvedores que vão apropriando o código-fonte as suas modificações. Certo? Isso quer dizer que é de graça? Não, existem pessoas que trabalham naquilo. As pessoas dão o seu tempo para fazer aquilo. Eu tenho certeza que vocês aqui que implementam o Magento, que tem empresas que implementam o Magento, têm sérias dificuldades de convencer as pessoas de que o trabalho de vocês tem valor. E por quê? Porque o Magento é de graça. Né? A questão da propriedade também parece ser muito importante para o empreendedor. Né? Ele diz que o Magento vai ser dele. As outras lojas são alugadas. A gente ouve muito isso. Né? Loja alugada e o Magento é proprietário. Mas ninguém disse a ele que ele precisa de um ambiente, que ele precisa de um desenvolvedor, que ele precisa de um designer. Está faltando esse tipo de cultura para valorizar o trabalho de vocês e valorizar a atividade Magento no Brasil. Desculpa, a tia tem asma. Como a gente não consegue fazer isso, né, todos os profissionais que trabalham com e-commerce no Brasil, e especificamente com o Magento, eles têm sérias dificuldades de provar o seu valor. Nós, dentro da Bicom, a gente vê muito isso. As pessoas nos mandam um e-mail assim: eu queria uma loja virtual grátis.
me disseram que Magento é de grátis. Né? Ou assim, eu quero ganhar dinheiro investindo o menos possível. Aí eu também. Né? Outro dia eu recebi um e-mail assim, Solange, me ajuda, eu preciso ficar rico vendendo online e gastando pouco. Eu falei, eu também. Eu, você, todo mundo. O Brasil tem 8 profissionais certificados Magento. 8. 70% das lojas do pequenos e médios são Magento. 8. Né? Acho que a Bósnia... Não sei quem foi que me falou, acho que foi o Alexandre. Falou, a Bósnia tem 35 certificados Magento. E nós temos só 8. Tá? Isso faz o quê? Curiosamente, todo mundo no Sul, né? O Sul, a água deve ser boa. Tem bastante gente no Sul. O que isso traz para a atividade Magento no Brasil? A remuneração é ruim. E falo isso com muita propriedade. Um dos meus negócios é um portal de empregos exclusivo para e-commerce, que é o eVision Vagas. Todo dia a gente recebe, vindo de fora do Brasil, oportunidades de emprego para desenvolvedores brasileiros de Magento, tá? Pagando, em média, $30 por hora de salário. Só que a gente coloca no site, a gente não consegue os currículos, porque são todos em inglês, é para trabalhar remoto, ou é para trabalhar muito na Inglaterra, e a gente não consegue suprir essas vagas. E mesmo assim, mesmo sabendo que o Brasil não tem uma atividade Magento profissional, ainda nos solicitam muitos profissionais pela nossa rapidez e criatividade de fazer as coisas. Nos Estados Unidos, um desenvolvedor Magento ganha de R$49 a R$59 por hora. Sem as custas que a gente tem aqui. E no Brasil, pela pesquisa linda da Cato, desculpa, eles dizem que vocês ganham de R$32 a R$60 por hora. Confere? Não confere. Né? O salário médio de um desenvolvedor Magento deveria ser R$10.000, R$10.080. Né? E isso é calculado como? Pelo investimento em carreira, pelos treinamentos, pela experiência que ele tem e pelos módulos que ele trabalha. Né? Isso sem ser certificado. Né? Como a gente não tem essa atividade profissional, acontece isso aqui. Ó. Isso não é novidade para ninguém. Isso nos envergonha na Bicom. A gente fica envergonhado de ver isso. Nós queremos que o e-commerce brasileiro tenha brilho, tenha profissionalismo. Quando a gente vê as pessoas falando assim, loja virtual de graça. Gente, quando uma relação já começa com esse tipo de mentira, já começamos muito mal, né? Não existe nem bom dia de graça. Quem dá um bom dia, espera receber um bom dia de volta. Né? Aí a gente se esbarra com isso daqui, ó. Aí, por que nós vamos ter mais de 8 profissionais certificados no Brasil? Para quê? Né? E aí, o que acontece? Né? Assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa loja de R$499 aqui, né? E vou ficar rico. Todo mundo quer ficar rico, né? Parece que é um desejo recorrente das pessoas. Muito engraçado. O que acontece, por outro lado? E isso é provado. As agências, e não estou falando das que estão aqui, agências de marketing cobram por lojas virtuais que eles chamam de personalizadas. Eles não dizem que é Magento. O projeto de R$9.500 a R$22.000, e isso eu mostro para vocês, a proposta está lá comigo. R$22.000 uma loja Magento, sem métodos de pagamento instalados. R$22.000. E por quê? O empreendedor, ele quer o quê? Ele quer a cara bonita. Né? Ele quer uma loja com uma foto bonitinha. Ele quer um logo bonitinho. Né? Ele quer que o bannerzinho fica piscando lá em cima. Falta o quê, gente? Falta orientação desse empreendedor. Se, por um lado, muita gente oferece um trabalho de graça, por outro lado, tem gente enfiando a faca de um jeito que eu não consigo entender uma instalação de Magento custar R$9.500 com 12 horas de trabalho.
E assim, e tenho 3 clientes nesse nível, que chegou nesse ponto, e não conseguem fazer o checkout. Né? Esse desequilíbrio, ele está acontecendo por quê? Porque existem muitos curiosos no mercado. Se, por um lado, a gente tenta se profissionalizar, a gente tenta trazer a atividade Magento para um nível melhor, existe muito curioso, a gente chama de sobrinho, né? Tem muito sobrinho aí que mexe na internet. Você, eu mexo na internet, meu sobrinho mexe na internet, ele vai baixar isso aí de graça e ele vai fazer isso aí em meia hora. Isso desvaloriza a posição do desenvolvedor, desvaloriza o e-commerce nacional e desvaloriza também a loja virtual que vai ficar pronta e vai acontecer o quê? Vai ter um retrabalho. Quando tem retrabalho é bom, né? O empreendedor ainda está afim de tocar o negócio. Mas o que a gente percebe é que no meio do trajeto ele fala, esse negócio de e-commerce não serve. Quem falou que eu ganho dinheiro com isso? Quem falou que isso dá dinheiro? Isso não dá dinheiro não, esse povo é louco. Eu vou continuar com a minha portinha lá vendendo. E-commerce não serve, não funciona. Vocês já ouviram isso, não ouviram? E-commerce não serve, não funciona. E por quê? Porque as lojas virtuais são mal implementadas. Porque o cliente é mal instruído. Porque o cliente não sabe os custos envolvidos. E porque o cliente não quer pagar por nada, porque foi dito a ele que tudo é de graça. Certo? Existem também algumas particularidades no mercado brasileiro que o Magento não entende. Nem nós mesmo entendemos, gente. Como é que calcula ICMS? Vocês sabem calcular que negócio? Vou dar um pincel atômico para cada um aqui calcular ICMS para mim. Se nós não entendemos, como é que o gringo vai entender para pôr isso na ferramenta? Eu estava tentando explicar para um gringo o protocolo 21. Você sabe o que é protocolo 21? Protocolo 21 é uma pisada com salto 15 na Constituição. A Constituição diz que o imposto sobre circulação deve ficar na origem da nota fiscal. A maioria das lojas virtuais estão em São Paulo, Rio. Alguns estados do Nordeste decidiram, a gente não reconhece isso aí, não. Então, quando chega na Secretaria da Fazenda, na Bahia, eles falam, olha, esse ICM que você pagou aí, a gente não quer, tem que pagar de novo. E você tem que pagar uma DARF sobre o imposto que aquele estado não reconhece. Fácil, né? Ainda se fosse assim, uma coisa só, né? Piauí não reconhece 9%, Salvador não reconhece 12%, Maranhão não reconhece 17%, e assim vai. Explica para mim em inglês, senhor gringo, a gente paga imposto 2 vezes. E o gringo fala, mas como assim? Vai ter que pôr isso na plataforma? Vai. Mas o imposto é sobre o quê? Não é, a Constituição não diz que é uma... diz. Mas então não sei. Essas particularidades do mercado brasileiro não estão presentes numa ferramenta que foi feita para o mercado americano. Né? Isso faz com que a gente crie o quê? As extensions, né? Os módulos à parte. E nós que trabalhamos com isso e que queremos fazer um trabalho bem feito, criamos extensões. Os sobrinhos, eles criam o quê? As gambiarras. Né? Os durex, aquelas coisas grudadas. Há um desconhecimento total sobre o que é o Magento. Se você perguntar para quem tem Magento, ou empreendedor, qualquer um, o que é o Magento? É uma loja virtual grátis. Eu odeio essa palavra. Não é grátis, é open source. Como é que a gente consegue consertar isso? Talvez, se a Magento estivesse presente no Brasil, a gente conseguisse dar um pouco mais de brilho para a atividade do desenvolvedor, orientar melhor o empreendedor e transformar a atividade de e-commerce no Brasil numa coisa um pouco mais, aspas, honesta, fecha aspas. Né? Existem 3 tipos de certificações do Magento no Brasil. E eu falo isso muito forte porque a gente tem tentado negociar com eles, e não é negociar dinheiro não, gente. Sabe? É dar para eles espaço, dar para eles uma sala dentro da Bicom, dar para eles situação dentro do Brasil para que eles estejam aqui. Nosso objetivo, não sei se vocês sabem, a Bicom é totalmente filantrópica, ninguém lá ganha dinheiro nenhum. A gente trabalha muito para que o e-commerce se desenvolva.
E quando a gente faz isso, a gente espera retorno. E a gente tem esperado conversar com eles sobre isso, né? E uma das coisas é trazer profissionalismo para vocês. Não é possível um país desse tamanho, com tantas lojas em desenvolvimento, ter apenas 8 profissionais certificados. Como a gente tem 3 tipos de certificações, não precisamos ficar batendo muito nessa tecla, né? E a mais nova, acho que é o front-end, né? É a mais novinha. Por que a gente não tira a certificação? Porque custa caro. Né? Um curso no Magento nos Estados Unidos custa $1.850 em média. Isso dá mais ou menos uns 3 paus. Né? Só o curso. Aí você tem que comprar o voucher. Né? O voucher custa $260 hoje. E aí você pode fazer a prova é feita pelo Prometrics. Conhece o Prometrics? O Prometrics ele faz vários tipos de prova. Eu fiz lá a AIT, eu fiz COBIT, fiz várias provas lá dentro. Tá? E ele também certifica o Magento. Você pode estudar sozinho? Você pode estudar sozinho. Toda a documentação é em inglês. É uma outra dificuldade do mercado brasileiro, né? Nós falamos pouco inglês e falamos mal. Então, nós temos que estudar sozinho, certo? Ou estudar na escola do meu amigo lá, fazer os cursos, comprar o voucher e fazer a prova. Parece simples? Por que a gente não faz? E por quê? Porque estamos nesse ciclo, né? É um ciclo vicioso de que não tem certificação, não tem remuneração, não tem remuneração, não tem certificação. E a gente fica nesse ciclo e a atividade e-commerce não consegue ser um pouquinho melhor do que ela é hoje em dia. A certificação vai melhorar o mercado? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Pode ser que sim, mas não é só isso. Né? O mercado é um pouco mais do que só os desenvolvedores. O mercado envolve negócio, o mercado envolve toda a cadeia de desenvolvimento e o mercado envolve também educação do empreendedor. O empreendedor brasileiro tem muito boa vontade, mas ele tem pouca educação corporativa. A gente não consegue ainda instruir ele disso. Então, talvez a certificação seja o começo. Sabe o primeiro passo? Para começar a melhorar esse tipo de coisa. E por quê? Porque a gente vai evitar o retrabalho. Quantas lojas virtuais vocês já refizeram? De outros? É sempre assim. Sempre vem tudo enrolado, sempre vem tudo mal instalado, as instalações ruins, os códigos ruins, os bancos banco mal instalado. Né? A gente sabe que acontece isso. Né? Então, evitando o retrabalho, o empreendedor confia mais no desenvolvimento. Isso traz mais qualidade. Traz mais qualidade e você pode cobrar pelo seu trabalho. É um círculo virtuoso, nesse caso. Né? Conhecimento profundo das extensions, então, mais trabalho, melhor preço. Quer dizer, tudo pode melhorar com a certificação. Tá? Para os profissionais, assim, de cara, você vai poder cobrar melhor pelo seu trabalho. Já que, quando você trabalha melhor, trabalha menos, trabalha mais rápido, quem compra, compra melhor. Tá? Mas não é só por aí. Né? É um trabalho que é árduo. Né? A gente vai ter que começar a fazer isso de uma forma muito generosa. Né? E ser generoso não combina muito com TI. A gente não tem muito tempo para isso. Né? Eu sei que todo mundo aqui trabalha mais de 12 horas por dia. Quem trabalha com e-commerce sabe disso. A gente não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana. É o que a gente faz, a gente escolheu. Né? Uma forma de mudar isso é conteúdo. Né? Nós aqui do nosso lado político, né? E acredite, o lado político toma tempo, é chato, é penoso, a gente anda um passo para frente e dá 2 para trás. Né? Do lado político, a gente tenta fazer com que eles entendam que o Brasil é importante. E que a gente precisa ter ou uma presença ou uma orientação vinda da matriz, certo? Do nosso lado aqui, nós aqui dentro, né, a gente já faz muita coisa, mas o importante é a gente colocar conteúdo, né, divulgar para as pessoas, porque as pessoas quando vão ingressar no mundo de e-commerce, elas começam a buscar na internet, né? Vamos googar o que tem lá. Se as informações forem, olha, senhor, o senhor quer um Magento? Joia. O senhor vai precisar do desenvolvedor. Você vai precisar de um designer, você vai precisar do ambiente, você vai precisar de banco Windows, você vai precisar de Linux, você vai precisar ter uma atividade, você vai precisar fazer um plano de negócio, pelo amor de Deus. Esse tipo de comunicação, se ela começa a ser constante, vira um mantra. Né? Mas o que a gente vê aí? Magento é de graça.
Primeira coisa, você põe Magento Brasil, a primeira coisa que vem, loja virtual Magento grátis. É a primeira coisa que vem. Isso acaba com a atividade profissional. Tá? A gente faz isso como? A gente tem que publicar conteúdo, a gente tem que ter blogs falando sobre isso, a gente tem que ter eventos. É uma coisa de generosidade? É. Nós vamos ter que fazer isso de coração? Vamos. Né? Por enquanto, a gente não tem o apoio do Magento, a gente tem tentado. Talvez a gente consiga, talvez, mas talvez a gente não consiga também. Né? Eles não se mostram muito interessados em estar aqui. Apesar de todo o vulto comercial que a gente gera para eles no mundo. Apesar do mundo inteiro buscar os desenvolvedores aqui. Eu tenho hoje no Vagas 6 vagas internacionais de desenvolvedor Magento. Uma delas para a Inglaterra, com salário de 70 euros por hora. E por quê? O que eles querem? Vai lá. O que eles querem? Eles querem a agilidade brasileira de se virar. Né? Que nós temos esse tipo de comportamento, diferente do mundo inteiro. Né? Se tem um negócio aqui, a gente pula, põe uma cadeira ali, a gente se vira, né? A gente sai do buraco. Essa habilidade do brasileiro de tirar mel de pedra é que eles querem. Muito bem, isso aqui a gente está fazendo, certo? E enquanto isso, né, está acontecendo em Las Vegas. Hoje tinha uma degustação de champanhe. Cadê a champanhe? O Imagine esse ano está acontecendo num resort em Las Vegas, que é o M, que é um resort genial. Ontem teve todo tipo de baile, festa. Vocês conhecem esses eventos, né? Depois das 10, né? Durante o dia foram mais de 35 cursos, palestras, os key speakers são ótimos, assim, o dia inteiro de atividades, certificação, curso, coisas extras. Teve um curso hoje de CEO que eu consegui ver online, foi muito bacana. Quer dizer, enquanto tudo isso está acontecendo lá fora, a gente está aqui brigando para ter uma atividade profissional um pouco mais coerente. Sabe quanto custou ir para lá? $1.395. Essa é a inscrição, sem contar a estadia e passagem aérea. E tudo que você vai comer, né? Porque a gente precisa comer, né? Isso aqui é a inscrição no evento. Isso aqui não é um evento para um open source com a cara do Brasil, que pensa que é de graça, que pensa que nada vale. Né? $1.395. Essa aqui foi a conferência que eu assisti ontem sobre CEO. Foi muito interessante. Vocês podem entrar lá no Magento Imagine, algumas eles disponibilizam os vídeos. E nós estamos aqui, né? Hoje, o que será que está acontecendo lá nessa hora? Assim? E nós estamos falando dessa dificuldade toda. Mas o que a gente quer, nós da Bicom, é que vocês entendam que vai ter que sair da mão de vocês. A gente, por um lado, faz o lado político e de vocês nós vamos precisar que vocês colaborem justamente com o conteúdo, com os blogs, com esses eventos, com as palestras. Eu sei que todo mundo aqui dá aula, sabe? Colocar a atividade Magento como uma coisa de classe, elegância, garbo, tudo isso que a gente quer que seja. Não assim, eu quero Magento porque é de graça. Aí quando você chama o desenvolvedor, fala assim, mas custa quanto isso? Ah, senhor, você vai ter que pagar por hora. Por hora? Quer dizer, é uma ofensa para quem trabalha tanto e estuda tanto sozinho. Certo? Eu quero que vocês possam contribuir com isso, e a gente do lado da Bicom também vai tentar. Convido vocês a conhecerem o site da Bicom. Eu particularmente trabalho numa partezinha lá que é o Magento. Eu quero muito que esse negócio dê certo, porque eu já trabalhei desse lado, eu sei como é que é. Eu acredito no Magento, eu acho que ele funciona e eu acho que a gente pode trazer uma atividade profissional um pouquinho melhor para o Brasil. Hoje, e eu sei que vocês não vão gostar de mim por causa disso, mas o mercado Magento é um mercado amador. E quando a gente vai nos eventos internacionais, é isso que a gente ouve, que nós somos amadores. Mas, se por um lado isso é ruim, por outro, traz a responsabilidade de mudar para nossas mãos. Só nós podemos fazer isso, mais ninguém. Certo? Contem com a Bicom e comigo se vocês precisarem de ajuda. Muito obrigada, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Boa noite.